Aí, o que acontece? Esse cidadão, que é esclarecido, de madrugada, e ele esperou horas ali para ser atendido, não atende, tal, no fim foi atendido. Aí, lá para as 3 horas da madrugada, o médico deu a receita para ele, a mocinha ali, ele falou, você pode me arrumar esse remédio? Ela sorriu, falou, não, eu tenho aqui somente dipirona, mais nada. Aí ele tinha condições, né? Pegou o carro, foi até a farmácia, gastou pouco mais de R$300 com medicamento, comprou. Aí eu me pergunto, e pergunto às autoridades, como a Janaína fez, e se ele não tem carro de madrugada? E se ele não tem dinheiro para comprar o remédio? Como é que fica? Então, nós temos uma triste realidade no Brasil, quando os nossos cientistas, competentes cientistas, em vez de procurarem descobrir por que um tem o vírus progredindo e outro não, então até tem uma música, o que é que a baiana tem? Não é o que é que a baiana tem. O que é que aquela pessoa tem e o outro não tem? Ou seja, o que é que o outro tem e aquela não tem? Não. Isso daí passou despercebido. E esses cientistas que eu cansei de ouvir, né, estudiosos, eles falavam, não, porque o vírus ele faz isso, faz aquilo, aquilo outro. E aí eu ouvi uma que se disse professora de Harvard. Gente, professora de Harvard, falando um montão de bobagem. Ela falando sobre o vírus em Fortaleza, no Ceará. Olha o que ela disse. Por que interessante no Ceará? Uma brasileira. Eu falei, professora de Harvard, mas é brasileira. Certo, ela vai lá uma vez por ano, uma vez cada 10 anos, vai ministrar uma aula, fazer uma pequena palestra, olha que é professora. Aí ela falou, porque lá em Fortaleza, interessante, olha o que ela disse. Palavras dela. O vírus atingiu primeiro os bairros nobres, com ênfase. E ela usou o termo que ela usou, não foi rico, não. Os bairros nobres. De tempo, ele foi atingindo a periferia. E ela disse, né, olha aqui a mente brilhante dela. Ela falou, interessante que hoje o vírus está mais nos bairros simples, na periferia, do que no centro. Certamente, na cabeça dela, o vírus, ele veio, como todo mundo sabe que ele veio de avião para o Brasil, não teve quarentena, aí está no corpo do cara, o cara sai distribuindo o vírus para outras pessoas. Quem sai? Normalmente é o rico, né, que vem da Europa, ou que veio dos Estados Unidos mais ultimamente, ele sai distribuindo. Ela não falou em momento algum que o vírus foi pelo ônibus, não falou. De certo, ela pensa que o avião, esse avião grande, a asa grande, ele desceu nas ruas lá em Fortaleza, vai aparecer e encolhe a asa, ninguém sabe. Desenho animado talvez tenha isso, encolhe a asa, ele fica magrinho, desce, joga vírus em todo mundo e vai embora. Certo, ela pensa assim. Então, nós temos... Eu me lembro do René Descartes, que nasceu em 1596, morreu em 1650. René Descartes, muito importante, né? Na área do pensamento filosófico, da matemática, fantástico. E viveu lá atrás, faz tempo. Ele ficou decepcionado, né? Quando ele foi para aquela escola dos doutores e viu que não era nada daquilo. Não é a estampa, não é o carimbo que transforma o indivíduo. Aí o René Descartes ele falou isso, né? Aquela mulher que fala que é professor de Harvard, não falou. Ele falou que ia ler o livro do mundo. Através dessa leitura, ele ia crescer, né? Ele ia crescer. Ia crescer. Eu estou falando isso não é porque a minha área é filosofia, sociologia, não. Eu entendo que pensar deve ser obrigação de todo mundo. Aí tem muita gente até que confunde, porque René Descartes falou, penso, logo existo. Tem gente que quer dizer que se a pessoa não pensa, ela não existe, não.
todo mundo que existe pensa, a menos que a pessoa se encontre no estado aí, num hospital, né, vegetativo, no estado vegetativo, aí talvez não pense, ou talvez pense, mas ninguém sabe o que a pessoa pensa. Penso, logo existo, é um termo que ele usou para ir contra o negativismo de algumas pessoas que entendiam que não existia verdade. Falaram, não, existem verdades. Verdades absolutas, verdades relativas, existem. E essa é uma, penso, logo existo. Quem não existe não pensa. Se eu penso, é porque eu existo, é porque eu sou. Então, ele falou isso daí. Mas essa decepção que ele teve, a gente pode ter no dia a dia. Com a falta de humildade de alguns cientistas em estudarem, hoje nós temos microscópios de, nossa senhora, eletrônicos extremamente capazes de revelar coisas esquisitas, né, e diferentes, mas o foco foi outro. Por que aquele cara pega o vírus e morre e o outro não está nem aí, o corpo dele, você entendeu? Nem fica sabendo, ou seja, o corpo fica, mas ele não fica sabendo que teve o vírus, né? Por que será que tem tanta diferença? Essa diferença existe entre as pessoas. Pela primeira vez, eu vou até falar publicamente, eu não falei até agora. Eu tenho 4 filhos, né? Um, inclusive, é deputado federal, graças a Deus, é advogado, formado em filosofia, pós-graduado em sociologia, tem 34 anos e é deputado federal agora. Né? A cadeira passou a ser dele, por um motivo aí. Mas eu tenho uma filha casada e tem uma filhinha e um filhinho. A filhinha de 12 e o filho de 14 anos. Ela pegou o vírus, não sabe quando, não sabe como. Ela ficou uns 10 dias com sintomas, dor de cabeça, perdeu o olfato, perdeu essas coisas normais, né? Passou mal uns 10 dias, 10, 12 dias. A filhinha dela também teve feridas na boca, passou mal durante o tempo. O marido um pouquinho leve. E um filho mais leve ainda, só num dia que ele teve um desarranjo intestinal. E mais nada. Aí ela fez o exame, aquele exame, aquele cotonete, aquelas coisas, ela pegou o vírus realmente, a filhinha também, mas ela fez exame no filho que não teve sintoma, praticamente não teve sintoma nenhum. E constatou que ele também pegou o vírus. Entendeu? Então é interessante, a mesma casa, convivendo todo mundo junto, um tem sintoma forte, o outro não tão forte, graças a Deus, né? Mais forte, mas não exagerado. E outro menino, sintoma praticamente nenhum, e com vírus também. Eu não vi uma preocupação assim profunda para se descobrir os motivos. E nós temos aí muitos fármacos, nós temos remédios de todos os tipos que podem ser usados, você entendeu? Para minorar, como a própria Janaína falou, temos muitas coisas que poderiam ser utilizadas. Faltou boa vontade. Todo mundo preocupado com o quê? Todo mundo preocupado com a vacina. A vacina pode dar uma fortuna, prêmio Nobel, mas descobrir um remédio que deixa o vírus atordoado. Não. Agora, uma coisa importante, em alguns o vírus, com aquelas anteninhas dele, cavuca a célula, assim, entra na célula, se reproduz, entra um vírus, sai, e saem, milhares de vírus saem. E aí, por quê? Porque ele encontrou um ambiente próprio para ele se reproduzir. Por que não existe um estudo profundo em nível internacional para ver, mas olha, e outra coisa, esse vírus é fraco, ele não é tão forte como o HIV, não. É por isso que ele contamina a pessoa com uma facilidade muito grande. E é por isso que em muita gente ele desaparece sem causar maiores problemas. Mas não existem os estudos necessários. Em Ribeirão Preto, os hospitais públicos chegaram no extremo. Não existem mais vagas em UTIs para pessoas com esse vírus. Não existe. Em alguns hospitais particulares, você pode encontrar uma ou outra vaga.
Então, o desespero está tomando conta das famílias de Ribeirão Preto. Não tem remédio no posto, o governo municipal recebeu muito dinheiro do governo federal. Deputado, seu tempo acabou. Terminou. Meu tempo acabou. Acabou. E eu espero que o vírus acabe, e eu espero que nasça na cabeça de nossos estudiosos a vontade de entender mais esse vírus e de entender que ele é frágil. Sendo frágil, nós podemos derrotá-lo, se tivermos boa vontade.